Olá, boa tarde para você, meu irmão, boa tarde para você, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam presentes na sua vida. Vamos então meditar a primeira leitura de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-se guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Na primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, nós somos transportados para o coração da igreja nascente. Pedro, o nosso primeiro Papa, e os outros apóstolos, após serem libertados milagrosamente da prisão, encontraram-se novamente diante do Sinédrio, o centro do poder religioso judaico. A pergunta que lhes é feita ecoa através dos séculos: Nós vos tínhamos expressamente proibido de ensinar nesse nome, e eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina. Aqui, irmãos, vemos a coragem inabalável daqueles que encontravam a verdade. Eles não se acovardam, na verdade, diante da ameaça. Mas, diante da pressão e da autoridade construída, é como se nós disséssemos nos dias de hoje: eles vão para cima. A resposta de Pedro é um farol para todos nós. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa afirmação não é um chamado à desobediência civil por capricho, mas sim uma declaração de prioridade. Quando as leis humanas se chocam com a lei divina, a nossa fidelidade deve ser sem hesitação para com Deus. A ousadia dos apóstolos não nasce de uma arrogância humana, mas da profunda convicção de terem testemunhado a ressurreição de Cristo. Eles experimentaram o poder transformador de Cristo e sentem a urgência de compartilhar essa boa nova com o mundo. Suas palavras são carregadas de autoridade de quem recebeu o Espírito Santo do próprio Senhor. Eles não falam em nome próprio, mas em nome daquele que os enviou. A reação do Sinédrio é de fúria, assim como a reação daqueles que hoje não compreendem a fé católica ou muitas vezes não compreendem até o cristianismo, a ponto de desejarem a morte dos apóstolos. Essa é, muitas vezes, a reação do mundo diante da verdade que o confronta. A mensagem de Cristo, que nos chama ao amor, ao perdão, à humildade e à justiça, nem sempre é bem recebida por aqueles que se apegam ao poder, ao orgulho e à busca incessante dos próprios interesses. Mas, no meio dessa tensão, emerge uma figura sábia e poderosa de Gamaliel, um fariseu respeitado por todo o povo. Sua intervenção nos ensina a importância do discernimento e da paciência. Ele nos lembra que se a obra dos apóstolos é puramente humana, ela se desfará por si mesma. Mas, se ela vem de Deus, nada poderá destruí-la. Assim como a igreja desde o primeiro século, a promessa do Cristo é: o inferno não prevalecerá contra ela. Por isso, meus irmãos, passa o tempo que for, pode passar a tempestade que for, o Papa que for, que a igreja continuará em pé, pois ela é instituída por Cristo. Cristo é o cabeça. Assim como os apóstolos pregavam em nome de Jesus e não em nome próprio. Pedro, João, Tiago, Tomé, Paulo, todos eles pregavam em nome de Jesus e não usando o próprio nome.
Essa perspectiva nos convida a observar os frutos, a ter calma diante das novidades e a confiar na providência divina. Já o Evangelho de hoje: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho nos apresenta as palavras de João Batista. João afirma com clareza: aquele que vem do alto está acima de todos. Ele reconhece a origem divina de Jesus. Sem sua autoridade incomparável e a verdade das suas palavras, Jesus seria apenas um homem. Mas ele é o Senhor, ele é o Deus encarnado, e ele fala das coisas que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Essa constatação de João Batista nos interpela. Quantas vezes também nós fechamos os nossos ouvidos à voz de Deus que se manifesta através de Jesus? Quantas vezes preferimos nossas próprias opiniões, nossos próprios caminhos, em vez de acolher a verdade que nos liberta? João Batista prossegue, afirmando que quem aceita o seu testemunho atesta ao Deus que é verdadeiro. A fé em Jesus não é apenas uma adesão intelectual a um conjunto de doutrinas, mas um reconhecimento da veracidade de Deus manifestada em seu Filho. É um ato de confiança radical naquele que é a própria verdade. E a consequência dessa fé é clara. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa passagem nos lembra da seriedade da nossa decisão diante de Jesus. A vida eterna não é uma recompensa automática, mas o fruto da nossa adesão amorosa e obediente ao Filho de Deus. Aquele que se recusa a acolher Jesus, recusa a própria vida. Neste dia dedicado a São José Operário, somos convidados a contemplar o exemplo deste homem justo e trabalhador, o pai adotivo de Jesus. São José, com sua humildade e seu silêncio, nos ensina a importância da obediência fiel à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos plenamente seus planos. Ele, que trabalhou com suas próprias mãos para sustentar a Sagrada Família, nos mostra a dignidade do trabalho humano como meio de santificação e de serviço ao próximo. Que a coragem dos apóstolos em anunciar o Evangelho, a clareza do testemunho de João Batista sobre a divindade de Jesus e o exemplo de São José em sua vida de fé e trabalho nos inspirem a vivermos com mais ousadia a nossa fé e a acolhermos a verdade de Cristo em nossas vidas e a trabalharmos com amor e dedicação na construção do reino de Deus. Amém. Que no dia de hoje, São José esteja aí intercedendo por você, meu irmão. Aqueles que estão à procura de um emprego, que o Senhor abra portas para você. E aqueles que já têm o trabalho, que saibam reconhecer na sua luta diária, na sua batalha todo dia de vencer a si próprio e as suas dificuldades, que você possa se espelhar em São José e proteger a sua família assim como ele protegeu. Que o Espírito de Deus abençoe a cada um de vocês e que nos conforta e que nos eleve sempre em direção à vida eterna. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.